oportunidade de poder, junto convosco, analisar a palavra de Deus, para podermos, através dela, tirarmos lições para que no dia a dia nós vivamos uma vida que agrade, que seja obediente ao nosso Deus, porque esse é o seu querer. Irmãos, observando esse texto de uma maneira mais grosseira, sem análise, nós poderíamos observar aqui, diante de Deus, qual é a situação do ser humano aqui na terra. O texto diz que a nossa vida aqui na terra é cheia de maldade. O nosso coração está cheio daquilo que não agrada a Deus. Há desvarios, a desobediência, a rebeldia. O texto diz aqui que toda a memória do homem, tudo que o homem faz aqui na terra, o que ele defende, por aquilo que ele luta, tudo vai se acabar na morte. E ninguém vai ter nem lembrança do que ele fazia, do que ele pensava, do que ele lutava, daquilo que ele queria. A situação do ser humano é de uma inutilidade diante desse texto assombrosa. E talvez a gente pudesse até fazer uma pergunta ao nosso Deus: Senhor, por que nós somos tão inúteis? Por que nós somos tão mal? Por que teu Espírito diz que nosso coração só há maldade, desvario? E tu chegaste ao ponto de mandar teu filho passar pelo que passou por esta humanidade. Caberia essa pergunta, porque é incompreensível, irmãos. Na mente humana é incompreensível uma pessoa, um ser, fazer tanta coisa boa, lutar tanto para viver junto de um povo, e este mesmo povo só faz aquilo que ele não quer, vive em desobediência, deixa de fazer a vontade dele para fazer as piores coisas aqui na terra. E nós ficaríamos com essa pergunta no ar, se o Espírito Santo não tivesse o cuidado de respondê-la. E o irmão, na leitura devocional, trouxe essa resposta do Espírito Santo para nós. Deus fez isso para provar a mim e a você o quanto Ele deseja estar junto de nós, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, seus inimigos. Neste ponto, nós precisamos analisar aqui, meus irmãos, na luz desse texto, o que o Senhor quer nos apresentar como lição. Primeiro, o versículo 1 diz que todas as coisas estão na mão de Deus. Isso é, eu e você também estamos na mão dele. As nossas vontades nós fazemos, mas vai ter um preço, porque um dia esse Deus vai cobrar. Tudo está na mão dele. Ninguém pense que o que está acontecendo no mundo está à revelia, não. O texto nos alerta, tudo, versículo 1, tudo está na mão de Deus, e nós precisamos entender isso. E mesmo as vontades, mesmo aquilo que nós fazemos, um dia será cobrado de nós. O texto ainda no versículo 1 diz que tudo está oculto
para nós. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Tudo está oculto a nós, porque todas as coisas, todo o futuro pertence a Deus. Se o homem faz o bem ou o mal, ele vai ter sua recompensa. Mas nós não sabemos um segundo na frente do nosso tempo. O verso 3 mostra exatamente aquilo que dissemos aqui, a maldade do coração do homem. E no verso 5 e 6, irmãos, nós vemos o relato mudar de figura, tomar um rumo diferente, porque ele vai chamar a minha atenção e a sua, no verso 5 e no verso 6, para o destino final da humanidade. E aqui ele diz: porque os vivos sabem que hão de morrer. Só é aquilo que a gente sabe do futuro, é que um dia nós vamos morrer. E ele continua: mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa da sua memória, porque essa sua memória jaz no esquecimento. Quem é que se lembra quem foi o nosso bisavô, nosso tataravô? Na época deles, devem ter sido grandes homens, grandes mulheres, pessoas importantes. Mas hoje quem lembra mais? Quem lembra o que eles defendiam? Quem lembra o que eles diziam? Quem lembra o que eles ensinavam? Caiu no esquecimento, morreram. E hoje, quando a gente aplica isso para a minha e a tua vida, aquilo às vezes que a gente defende, que a gente luta, às vezes até muitos matam e morrem por conta de alguma coisa aqui da terra, não vale a pena a gente pensar se vale a gente viver numa vida de desobediência a Deus? Não vale aplicar aqui que nós precisamos reconhecer a nossa inutilidade? Será que não vale a pena a gente fazer uma reflexão? Ele diz no verso 6 que se você ama, se você odeia, se você inveja, na morte tudo isso será esquecido, menos pelo nosso Deus, porque aí diante dele está escrito que todos comparecerão diante do Senhor para dar conta do bem ou mal que tiver feito aqui na terra. Meus irmãos, quando nós observamos um texto como esse, sabendo que os nossos sentimentos não valem nada, que os nossos pensamentos também não valem nada, foi que o apóstolo Paulo disse, reconhecendo isso, em Efésios 2, verso 1: vós estavas mortos nos vossos delitos e pecados. Você já analisou que o Espírito Santo está dizendo aqui que mesmo andando como a gente anda, falando como a gente fala, vivendo essa vida aqui, diante de Deus nós estamos mortos? Sabe o que é que eu comparo, irmãos, isso? Com alguma peça, alguma coisa que a gente compra que é a bateria. Ela tem um tempo de vida, ela tem um tempo. Aquela bateria vai acabando, de acordo vai sendo usada e de repente ela para. A nossa vida diante de Deus eu comparo com isso. Deus nos colocou nesse mundo e colocou um fôlego de vida com validade. Mais cedo ou mais tarde essa validade vai acabar. O texto diz aqui que aí o que é que acontece? Nós vamos aos mortos. Mas irmãos, mesmo estando mortos nos nossos delitos e pecados, o verso 4, mediante o tema que nós colocamos aqui, encontro com a vida, ele traz uma esperança
para nós que ainda temos vida. Enquanto essa bateria que Deus colocou está válida, ele diz no verso 4 do texto que lemos: para aqueles que estão vivos, ou para aquele que está vivo, há esperança. E é dessa esperança que nós queremos falar agora, mostrando que Deus, Ele tem compaixão de nós de uma maneira tão alta, que é incompreensível aos nossos próprios sentimentos, à nossa própria ação. E é exatamente mediante essa análise que nós queremos falar aqui de 3 ocasiões, de 3 pessoas que se encontraram com a vida, e a vida dessas pessoas foi completamente transformada. Elas foram ao encontro do único que pode recarregar para sempre a bateria do ser humano. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Marcos, mas a gente vai analisar versículos salteados, porque é muito longo, é de 1 a 12, o tempo não nos permite. Marcos, capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia, que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Irmãos, vamos analisar esses versículos aqui. As pessoas, quando sabiam naquela época que Jesus estava no lugar, corriam para lá. Mas eles tinham uma ideia, um pensamento, um querer, um desejo: a cura do seu corpo. Eles iam a Jesus à busca das coisas materiais aqui da terra. Até um certo ponto, Jesus os repreendeu e dizer: vocês querem me seguir por causa do pão, mas não para a sua salvação. Meus irmãos, observe que aquele homem estava em uma situação deplorável. Além de ser um ser humano que por si só diante de Deus já não é nada, ele ainda era paralítico, a ponto de não poder nem se mover para ir ao encontro de Jesus. Um homem que para a sociedade daquela época era tido como uma pessoa justiçada por Deus. Era um pecador completamente rejeitado. Mas aí, meus irmãos, nós observamos o que aconteceu. Aqueles homens não puderam entrar, levaram aquele doente por cima da casa, abriram o telhado e colocaram Jesus na frente de Jesus. Meus irmãos, o texto diz que vendo-lhes, verso 5, que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. A gente analisa um texto como esse e passa assim despercebido, não dá a devida importância a um ato como esse. Uma pessoa que por si só já não era nada diante de Deus, uma pessoa rejeitada por todos, e quando Jesus olha para ele, encontra algo diferente. Se apieda dele, tem compaixão dele, e anima ele, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados.
Eu não sei, meu amigo que está aqui ou que está me ouvindo, se você já parou para analisar isso. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para ti. Se você está ouvindo isso, é porque Deus quer que você escute para você analisar a sua vida, para você poder se analisar e se encontrar com Jesus, porque Ele está aqui. E com esse encontro você ter a vida eterna, você receber o único que pode te restaurar completamente a tua vida, porque aquele homem que nada era, mas para Deus, para Jesus, tinha uma importância enorme. E Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Será que Jesus não está dizendo isso para você? Para que você abra seu coração e receba, permita que Ele entre, e permita que Ele diga a você, como disse a esse homem: filho, teus pecados estão perdoados. Mas, meus irmãos, observando os versos 5 e 6, aliás, verso 6, nós vamos encontrar que tudo ou todos que se achegaram a Jesus enfrentaram sérias dificuldades. Nós vimos no versículo 3 que a dificuldade daquele homem foi logo na entrada. Ninguém abriu espaço para ele chegar diante de Jesus. Todos fecharam as portas para ele. E no verso 6, quando Jesus estava falando com ele, mais dificuldades chegou. Porque tinha alguns escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações: por que é que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu não sei se você já teve essa experiência que eu tive já, especialmente no início, quando eu vinha para a igreja, das pessoas dizendo: o que é que tu vai fazer ali? Ali tu só vai perder o que tu tem, vão tomar o que tu tem. Ali tu vai perder tua vida, vai perder tua alegria, tu não vai poder mais ir para canto nenhum. E cada um que dissesse uma coisa para afastar-nos daquele que único que poderia refazer minha vida como fez. Agora resta você analisar: vale a pena ouvir essas pessoas? Porque, meus irmãos, imediatamente Jesus entendeu isso, e vendo a fé daquele homem, falou para aqueles que estavam ridicularizando ele. O que é mais fácil eu dizer? Se você ler o texto todo, você vai ver. O que é mais fácil eu dizer? Verso 9, ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma tua cama e anda? E para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. Ele se levantou e andou diante da multidão. Aquele homem, meu amigo, nada era para a sociedade, excluído de todas as formas. Os grandes religiosos da época não queriam nem contato com ele. Mas Jesus se apiedou dele, meus irmãos. Jesus teve a atitude pela qual os homens não têm, que é misericórdia. E o Espírito Santo, no livro de Hebreus, se você quiser conferir aí, Hebreus no capítulo 4, abra sua Bíblia para que você confira o que o Espírito Santo está dizendo. Capítulo 4, verso 15 e 16, ele dá esse testemunho. Ele mostra para mim e para você que se você for ao encontro da vida, que é Jesus, se você tiver esse encontro de coração aberto e sincero, o Espírito Santo diz isso para você: porque não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecesse das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia do Senhor e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas nos disseram: você já pecou demais, não tem chance não. Quantas vezes as pessoas estão dizendo para você que não é crente ainda: tu já fizeste coisa demais, não tem chance nenhuma não. Deixa para quando tu morrer, Deus faz de ti o que quiser. O Espírito Santo está dizendo: não, não é assim, porque nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, com misericórdia, intercedendo por mim e por você, está dizendo: venha, filho, se achegue, portanto, confiadamente, com fé, junto ao trono da graça, que você vai receber misericórdia, que você vai receber graça na ocasião que você abrir seu coração, na ocasião oportuna. É só você querer e entender que as dificuldades que o mundo impõe ao crente não pode superar a bondade de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Nós vamos agora observar outro encontro, também muito importante na palavra de Deus. É claro que tem muitos, a gente não pode dizer todos, mas quando a gente abre a nossa Bíblia em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 8, nós vemos outro encontro desesperado. E desta feita, quem vai ao encontro de Jesus não é uma pessoa rejeitada pela sociedade. Ao contrário, quem vai ao encontro de Jesus agora é uma pessoa importante. É o chefe da sinagoga, religioso, é aquele que comandava a religião naquela comunidade. E o versículo 41 do verso 8 diz, Lucas 8, 41, ele diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. O relato continua, meus irmãos, mostrando que além desse, Jesus fez mais outro milagre. Mas o que nós queremos analisar aqui é que para Jesus não importa o que você é, não importa o que eu sou, porque o texto que lemos como base já demonstra que nós nada somos. Veio alguém que era rejeitado da sociedade, Jesus recebeu e concedeu-lhes a vida eterna e curou sua enfermidade. Veio agora um homem de posição, um homem importante, e Jesus agiu da mesma maneira. Quando a gente passa do versículo 41 para o 49, nós vamos observar que o inimigo não deixa barato, e ele sempre coloca obstáculo para aquele que quer receber Jesus. O verso 49 diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o chefe. Aquela pessoa trouxe uma notícia que era desesperadora, não trazia mais chance nenhuma para aquele homem. Oh, meus irmãos, como a nossa fé é fraca e pequena quando nós analisamos essas coisas. Mas eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para o poder de Jesus, para lhe demonstrar que quando qualquer um se achega a Ele, não existe dificuldade, porque diante de Deus não é impossível. Olha o que Jesus disse a esse homem
no versículo 50. Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E ele foi àquela casa, e veja o versículo 52. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. O que era que as pessoas fizeram, irmãos? O que foi que as pessoas fizeram? Olha aí o verso 53. Riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Quantas vezes as pessoas maneiam a cabeça quando a gente anuncia Jesus? Quantas vezes você já ouviu que Jesus pode perdoar teu pecado, pode te tirar da morte para a vida, e as pessoas zombam? Mas aí Jesus fez a obra. Entretanto, ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. O que é que você acha impossível na sua vida para encontrar Jesus? Para que Jesus possa fazer por você? O que for que você fez na vida? É uma pessoa rejeitada da sociedade? É drogado? Tem vícios? Não se preocupe com isso. Se você se chegar a Ele, como disse o versículo que nós lemos agora de Hebreus, com sincero coração, Ele vai te receber e te restaurar, como já fez isso comigo e com a maioria dos que estão aqui. É só você se achegar a Ele com um coração sincero, e nós vamos observar grandes milagres. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. As pessoas às vezes vêm para a igreja em busca de uma cura de uma cura de doença, em busca de resolver um problema material. Às vezes perdeu o emprego, às vezes está sem nada em casa, às vezes não tem saída, ou então foi ao médico e recebeu uma notícia de uma doença incurável, e só tem um meio de resolver esse problema seu: é ir de encontro à vida, é você ir se encontrar com a verdadeira vida, é você ir se encontrar com aquele que disse: eu sou a verdade e a vida. É Ele que pode resolver todos os teus problemas. Eu contei na escola dominical uma síntese de uma mensagem que eu vou fazer aqui rapidinho, para demonstrar o quanto nós somos tendenciosos ao materialismo. O pastor estava dizendo àquela plateia: quais são os problemas da humanidade? Com mais de 90% dos problemas da humanidade se resolve com dinheiro. O dinheiro pode quase tudo. Pronto, eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Suponhamos que eu tenha condição de botar na conta de vocês agora 10 milhões de dólares, ou 100 milhões de dólares. O que você precisa? Você aceitaria? Resolveria seu problema? A maioria disse sim, claro, resolveria. Ele disse: mas agora eu vou fazer outra proposta, a pergunta de outra maneira. Eu dou esse dinheiro a vocês, eu boto na conta, mas eu tiro o fôlego de vocês. Ah, não, ninguém quer. Ah, não. Então a vida para você, essa vida é mais importante do que as coisas materiais? Então por que vocês só buscam as coisas materiais? Analisem. Eu achei isso bastante interessante, que a gente não percebe isso, o quanto a gente busca as coisas materiais, e enquanto Jesus disse que essas coisas estão sufocando a verdadeira vida que Ele quer nos dar. É como aquela semente que foi plantada entre os espinhos, mas essas coisas do mundo atraem tanto a gente que sufoca a verdadeira mensagem, a verdadeira vida,
que Ele quer trazer para a humanidade, para cada um de nós. Nós temos, irmãos, estes dois encontros aqui de pessoas que necessitavam desesperadamente e que foram recebidas, mesmo sendo estranhas, mas Jesus as acolheu, as curou e as salvou. E nós temos um outro que é bem conhecido. Jesus volta a dar a vida a Lázaro. Está no capítulo 11 de João. Abra sua Bíblia para a gente acompanhar alguns versículos. João 11. Logo no verso 3 diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor que ele estava doente, enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Quando a gente adianta um pouquinho, Jesus ainda passou 4 dias, depois ele diz no versículo 7, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Observe aí, começaram as dificuldades novamente. Disse-lhe no versículo 8, disse-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar, e voltas para lá? Já começaram aí as dificuldades para que o Senhor Jesus não fizesse aquela obra. Mas Jesus foi. E ao chegar, vendo aquela mulher que Jesus chegou, correu ao seu encontro e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse a ela, de uma maneira bem simples, que Ele está dizendo para mim e para você agora: se você crê em mim, os que creem em mim, ainda que esteja morto, vive. Simples assim. Tantos arrodeios, tantas dificuldades são colocadas, e Jesus simplesmente diz: crê em mim. Meus irmãos, no trajeto de Jesus, os discípulos iam conversando uns com os outros e dizendo: ele vai voltar para lá, nós vamos morrer se a gente chegar lá. O medo tomou conta dos próprios discípulos de Jesus. E a gente precisa entender, meus irmãos, que o medo nos afasta de Deus. Nós precisamos entender que se nós não chegarmos diante de Deus com a autoridade que Ele nos deu, de entrar na sua presença e apresentar as nossas dificuldades. Se você que não é crente ainda está se achegando a Jesus e as pessoas estão tendo dificuldade, estão te fazendo medo, resista, porque o medo, meus irmãos, foi a primeira arma que Satanás colocou no homem assim que ele pecou, assim que ele caiu. Vamos dar uma olhadinha? Abra aí a Bíblia em Gênesis 3:8. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 8. Observe. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Disse Deus ao homem e à sua mulher: por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. A primeira armadilha que Satanás coloca no homem
é o medo. E a primeira atitude que um homem com medo faz é correr, é se esconder. A primeira atitude que o homem faz é se esconder, porque a primeira armadilha é o medo que o homem coloca no nosso coração. Tudo isso com o objetivo de nos afastar de Deus, meus irmãos. Agora, voltando a João, no capítulo 11, e o versículo 21 a 27, nós vamos trazer umas lições aqui da parte de Deus que é maravilhosa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, quando pedires a Deus, te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Observe, irmãos. Disse a Marta que eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê tu nisto? Amados irmãos, as lições que nós podemos tirar aqui desse relato, e desses 3 encontros que essas pessoas estiveram ou tiveram com Jesus, se encontrando com a vida, e essas vidas de maneira milagrosamente foram completamente transformadas. Pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados receberam vida eterna. Nós precisamos analisar o quanto nós devemos nos dedicar ao Senhor, o quanto nós devemos ser grato ao Senhor, porque a pior coisa para uma pessoa é ela ser ingrata, ela receber o bem e pagar com o mal. E mesmo nós sabendo que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus é misericordioso de uma maneira incompreensível, a Bíblia diz: sede agradecidos. Nós precisamos ter esse sentimento, tirar tudo que é do mal, todo esse sentimento de medo, de covardia, de rebeldia, e viver uma vida de gratidão ao nosso Deus. Veja o quanto o Senhor se compadeceu dessas pessoas. Veja o quanto o Senhor Jesus agiu, mesmo indo de encontro ao que a sociedade pensava. E mesmo assim, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus tem misericórdia das nossas fraquezas. No verso 35, diz que quando Jesus chegou, viu o túmulo de Lázaro, ele chorou, compaixão. E isso tem um significado grande para mim e para você. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele chora com a nossa dor, Ele tem cuidado de nós, mesmo sendo nós ingratos. Jesus chorou, e Ele deixou um recado para mim e para você. Mateus 10, 30 e 31, no livro de Mateus, capítulo 10, veja na sua Bíblia, 30 e 31, ele diz assim, aquela multidão, aos seus discípulos, está dizendo para mim e para você agora: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. O que ele está dizendo aqui é que para a gente deixar esse sentimento maligno no nosso coração e colocar, meus irmãos, na nossa mente, no nosso dia a dia, na nossa vida, uma atitude que possa glorificar ao nome do Senhor, e não se esconder dele, e não ter medo dele. Não tem mais.
até o cabelo da tua cabeça está contado. Ninguém mexe. Sem o consentimento de Deus, não. Busque a Ele, porque a misericórdia dele é incompreensível. Quer ver? Veja em Lucas 23, 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é incompreensível uma coisa dessa? Pessoa que tiraram a vida de Jesus, o maltrataram, o zombaram. Meus irmãos, ele disse para aquelas pessoas, ele orou pelas pessoas e deixou o exemplo para a gente fazer isso também. Às vezes a gente não quer perdoar uma pequena coisa que alguém nos faz. Isso é ingratidão. E no entanto o apóstolo João, em 1 João 1,9 diz que se você se achegar a Ele, Ele tem misericórdia, Ele te perdoa. Ele diz, o apóstolo João diz em 1 João 1,9, que todo aquele que chega a Ele, o sangue de Jesus purifica, tira, anula todo o pecado. Você tem uma vida nova, sua bateria será recarregada para sempre. Você terá a promessa de um corpo novo, igual, semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a esperança que está no versículo 4, que as pessoas não têm. Aos vivos ainda existe uma esperança, e a esperança é você se encontrar com a vida eterna. Porque Ele também deu testemunho de sua justiça. No mesmo livro de João, no capítulo 15 agora, João 15, e o verso 5 e 6, ele diz: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e levam no fogo e o queimam. A justiça de Deus aqui sendo feita. Se você veio aqui hoje, ou está me ouvindo, não importa o problema que você tenha, não importa o que você tenha feito, não importa a sua classe social, se você se encontrar com o dono da vida, com a fonte da vida, Ele vai perdoar teus pecados. Ele vai dizer: filho, teus pecados estão perdoados. Filhos, eu lhe dou a vida eterna. Agora, ele fez uma pergunta a Marta: crê tu nisto? O segredo está aí, meus irmãos. Você crê nisso? Você está com uma doença incurável, você crê que Jesus pode te salvar? Você está com um problema sério financeiro, você crê que Jesus pode resolver? Crê tu nisto? Depende da sua resposta. Porque ele disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no fogo para ser queimado, no fogo do inferno, condenação, mas passa da morte para a vida. Encontro com a vida só há um, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual o homem possa ser salvo. Venha Jesus, se entregue a Ele, e Ele fará maravilhas na vida de todo aquele que se chega a Ele com um coração sincero. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.